Em Gênesis capítulo 10, nós encontramos um dos descendentes de Noé, na verdade um bisneto dele, quando já muito distante de Deus, muito distante do amor, ele passa a buscar a sua própria glória. E ali ele começa a construir um reino pessoal que é a antítese de Jesus, que é o absoluto contrário daquilo que é Jesus Cristo. Jesus, aquele que se importa, Jesus, aquele que se entrega, Jesus, aquele que ama, que perdoa, que ora pelos seus inimigos. Já este outro, a síntese perfeita daquele que se preocupa somente consigo, que quer a sua própria glória, que só se vê satisfeito quando a sua barriga está cheia. Eu estou falando aqui de Nimrod, cuja história lá em Gênesis 10, nos versículos 8 a 12, nós lemos assim. Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reboteir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Muito bem, o que nós encontramos aqui é a descrição de um dos descendentes de Noé. Na verdade, aquele que estava dentro da geração de Cã, um dos 3 filhos de Noé. E dentro dos filhos de Cã nós temos Cuxi, e dentro dos filhos de Cuxi nós temos Nimrod. E a história desse homem é tão longa quanto é longa a história da pecaminosidade, do orgulho, da arrogância e da vaidade na humanidade. Mas nós não estamos aqui para falar da história desse homem, porque a história dele é a história de todos nós. A história de Nimrod está associada com a fundação, como eu acabei de ler para vocês, de vários reinos grandes da antiguidade antiga, da antiguidade passada, como, por exemplo, Babel, a Assíria, Nínive, Calné, Acade, Reboteir, Calá. São tantos os grandes reinos que a antiguidade clássica nos apresenta, e todos eles conhecidos pela idolatria e maldade. Babel foi o princípio do seu reino, segundo o que lemos aqui em Gênesis capítulo 10. E foi lá que, como vemos no capítulo seguinte, se construiu por ordem deste mesmo cidadão a Torre de Babel, cuja intenção era estabelecer um caminho de salvação para Deus. Mas como é possível nós encontrarmos salvação sem Jesus Cristo? Não é possível, a menos que haja no nosso coração o que houve no coração dele também. E o que havia no coração dele? Orgulho, vaidade, desejo de olhar somente para si, desejo de se preocupar somente consigo mesmo, buscar os seus próprios caminhos, suas próprias intenções, suas próprias satisfações. Enquanto nosso coração vai por esta direção, o final disso é o fracasso e a tristeza. Nós desperdiçamos a nossa vida quando trilhamos o caminho de Nimrod, mas nós a vivemos de verdade quando trilhamos o caminho do Filho de Deus. Eu não estou dizendo aqui que são 2 caminhos diante de você e que você escolhe um ou outro. Eu não estou dizendo aqui que há 2. Não, eu estou dizendo que só há um caminho. Só existe um caminho. E todos os demais caminhos são falsos, não são caminhos na verdade. São atalhos, são trilhas, são descaminhos. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se você não estiver nele, você está no caminho errado. Você está desencaminhado. Você está numa trilha para a sua própria destruição. Portanto, antes de você ver o seu fim, como foi o fim de Nimrod e de todos aqueles que o seguiram, escolha por Cristo o verdadeiro caminho. Só Ele poderá te trazer a vida e fará com que o seu coração descanse na verdade.